Decisões. O Evangelho de Marcos, capítulo de número 3, nos conta que Jesus estava vivendo intensamente seu ministério, manifestando milagres incríveis, ensinando lições inesquecíveis e profundas a respeito do reino de Deus, combatendo a falsa religião dos escribas que o acusava de estar possesso de espíritos malignos. Segundo Marcos, o ministério de Jesus o consumia tanto que não tinha tempo para descansar e comer. Marcos, capítulo de número 3, versículo de número 20. Este momento de vida de Jesus provocou em seus amigos e familiares dúvidas a respeito da sua capacidade de cuidar de si mesmo e de sua sanidade mental. Marcos diz que em dado momento, sua mãe, juntamente com seus irmãos, foram à sua casa em Cafarnaum para tentar interditá-lo. Marcos capítulo 3, versículo 21 diz: E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Mas Jesus estava lúcido a respeito do caminho que trilhava, e por este motivo manteve-se firme em direção ao seu propósito de vida. O que levou Jesus a ser chamado de louco pela sua família? Sua decisão. Ele decidiu ser o que o Pai o chamou para ser, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A vida é feita de decisões e escolhas. O fato de decidir não decidir já é uma decisão. No dia a dia, tomamos decisões que não são tão difíceis. Atravessar a rua ou não, tomar refrigerante ou beber suco, vestir preto ou branco. Mas há decisões que nos levam a pontos de inflexão. Há momentos que podem mudar os rumos de uma vida inteira, e estas decisões não são fáceis de serem tomadas. Marcos 3,31 nos fala de um destes momentos decisivos que Jesus passou em sua vida. Nisto, chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? Neste momento, Jesus decidiu não voltar mais para casa. A sua casa agora era o mundo e aqueles que compartilhavam com ele o mesmo espírito de fé em Deus. Tomar decisões como estas não são fáceis. Geralmente, aqueles que se encontram neste momento de vida, assim como Jesus, se encontram sozinhas, incompreendidas, consideradas até mesmo insanas por alguns. Mas assim como Jesus, aqueles que se encontram neste ponto de inflexão devem olhar para dentro de si, consultar seus princípios, seus sonhos, seu propósito de vida, ouvir a voz daquele que o chamou. Jesus estava convicto de seu propósito e chamado. Isto o fez prosseguir. Aqueles que se encontram neste lugar de vida são movidos por um sonho que é sonhado acordado, por um fogo ardente da visão, por uma visão que consome a alma de tal modo que nos leva a parecer insanos aos olhos de alguns que se encontram ao nosso redor. Atos, capítulo 26, versículo 24 ao 25, diz que Paulo foi chamado de louco. Um dos maiores pregadores avivalistas do século XIX era chamado de Moody, o louco. Podemos decidir não decidir e deixar a vida nos levar. Mas aqueles que escolhem não negligenciar as mais importantes decisões de vida, viverão o extraordinário de Deus, assim como Jesus viveu. Provérbios capítulo 14, versículo 12 nos diz: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos da morte. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família.